poderosa, né, pastor Armando? Então vai estar pregando, ministrando, e aí vocês vão ficar agora com o pastor Armando e os demais obreiros, em nome de Jesus. Joga duro. Taca fogo. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus por tudo que já ouvimos nessa noite. Devo iniciar agradecendo ao nosso pastor presidente, toda a sua família, e pela oportunidade, pela confiança de mais uma vez me ceder o púlpito desta igreja para ministrar a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus pela confiança que Ele tem me otorgado. Quero também dizer aos santos que pedi oração. Na verdade, de sexta-feira para cá, não me senti bem. Sexta, não foi atividade, fiquei sábado em casa, domingo. Fui ontem à igreja, mas não estava legal. Vim hoje aqui na sede, mas não estou bem. Voltei para casa o dia todo deitado, estou com o corpo mole. Parece que eu estou, sei lá, irmãos. Tem alguma coisa ruim querendo me atrapalhar. Vai sair em nome de Jesus. Mas se vocês me ajudarem, sai tudo. Glória a Deus. Mas é isso, irmão. Tem vezes que a gente passa por essas cruvinas da vida. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros. Deus abençoe a todos vocês, companheiros de ministério. Nós fizemos uma leitura da palavra em Mateus 21. Mateus 21, 18 a seguir. Quero compartilhar aqui com os irmãos, dentro do pouco tempo sucinto, glória a Deus, algumas verdades, revelações desta palavra, desta mensagem, glória a Deus. Meus amados irmãos, esse texto ele é muito pertinente para que a gente pare, pensar um pouco e raciocinar um pouco sobre a nossa vida como cristão. Glória a Deus. O texto deixa claro que aqui é a segunda vez que Jesus purifica o templo. Livro de João 2. A seguir a gente entende que Jesus pela primeira vez, ele chega no templo, e lá estava o templo ocupado por mercadores, cambistas, havia muito gado à venda, muitos animais, carneiro, pomba, etc. E Jesus, na verdade, expulsou eles daquele local. E Jesus disse que não era para eles fazerem da casa do Senhor comércio, uma casa de venda. E os discípulos que eu seguia entenderam que está escrito na palavra do Senhor, que o zelo da casa do Senhor me devorará ou me consome. Glória a Deus, né? E eles entenderam. Aqui Jesus chega no templo novamente e está eles pertinentes, fazendo as mesmas coisas, vendendo. Ali tinha mercadores, né? Cambista. Por quê, irmãos? Porque Jerusalém era a capital religiosa. Então, em Jerusalém vinha gente do mundo inteiro. Chegava naquele lugar para adorar, para invocar o nome do Senhor. Então, todas as pessoas que chegavam em Jerusalém, que é o templo, para comprar alguma coisa, precisava passar pelo cambista, para fazer a troca das moedas, né? Para poder eles comprar e venderem no local. Eles também que viria para adorar o Senhor, oferecer sacrifício, eles não trariam animais devido à distância,
poderia machucar os animais, trofiar, e esses animais poderiam serem reprovados para o sacrifício. Então, eles precisariam comprar ali também. Então, imagina comigo um templo tomado por pessoas comerciantes, comprando e vendendo. Pessoas que estavam fazendo da casa de Deus negócio. Então, isso estava o oposto. Quer dizer, então, se vem à casa do Senhor, as pessoas vêm com o propósito de adorar, de invocar o nome do Senhor, de ser curado, né? De ser liberto, de ouvir uma palavra de ânimo, de restauração, de libertação. E quando Jesus chega no templo, está o templo tomado por pessoas fazendo comércio, tirando a verdadeira adoração. Havia um confundimento. Quem chegava ali não se sentia bem, porque sabia que vinha com um propósito. E o que estava acontecendo ali era outro, totalmente diferente. Glória a Deus. E Jesus disse para eles, Jesus expulsa eles novamente, empurra tudo para lá e diz: a minha casa, a casa do meu Pai, será chamada casa de oração. E vocês têm convertido em um covil de ladrões. Por quê? Porque naquela compra e vendas, há histórico de que eles vendiam os animais pelo dobro do preço, extorquindo as pessoas. Há história também de que eles também os cambistas vendiam moeda mais cara para aqueles visitantes. Então veja que por isso que Jesus chamou de covil de ladrões. Olha a situação. Porque, amados irmãos, agora, Jesus, quando ele volta pela manhã, que ele vê aquela figueira, que ele se aproxima dela à procura de frutos e ela não tem fruto. Jesus sabia que a figueira não tinha fruto. Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira propositalmente. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus queria dar para eles uma lição, né? Queria trazer para eles um ensinamento de que Jesus veio para visitar o povo, para receber a adoração, né? Jesus veio para libertar o povo, Jesus veio para transformar a vida das pessoas, mas as pessoas que estavam naquele local estavam justamente preocupadas com a vida materiais, não estavam se dedicando à vida de oração. Olha o confundimento que nos mostra, que nos revela esta palavra. Jesus, ele queria de Israel os frutos. E quando ele chega à figueira, a figueira não tem fruto. Ele amaldiçoa a figueira e diz: nunca mais haja fruto em ti. E a figueira seca imediatamente. Quando ele chega no templo, não tem fruto. As pessoas estão comprando e vendendo. Não tinha nada a ver com Deus aquele negócio. Então, é por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Por quê? Para mostrar para eles que Israel já havia se tornado uma figueira infrutífera. Aleluia. Porque, irmãos, a figueira, ela simboliza Israel. Então, Deus queria os frutos de Israel. Deus veio para receber os frutos. E a figueira não tinha fruto. E quando ele vai no templo, não tem fruto. Isso é lamentável. A gente entender esta palavra, esta conjectura da figueira para Israel. Cadê os frutos? Cadê a adoração? Cadê o amor? Cadê o temor?
cadê a misericórdia? Porque o que se falava no templo era de compra e venda, era de cambista. Quem paga mais? Vem cá, aqui tem um produto melhor, é mais caro um pouquinho, mas é bom. Era disso que falava. E as nações vinham para adorar, para sacrificar o Senhor, para invocar o nome do Senhor. E não estava acontecendo. Aleluia! A figueira de longe, bonita, frondosa, uma árvore linda, especial, mas não tinha fruto, tinha apenas aparência. E Jesus queria os frutos. Glória a Deus. E a figueira não tinha fruto. E muito menos no templo. Não havia quem tivesse fazendo a coisa certa e dando os frutos que são devidos para o reino de Deus. Jesus, traduzindo para nós a igreja, Jesus, ele quer os frutos. Os frutos. Glória a Deus. Por gentileza, você pode ver aí no 21, verso 23. Olha só o que está escrito no versículo 23. 43. Olha só, passa, Mateus 21, a gente leu o 43. Olha só o que está escrito. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Está vendo o que está escrito, irmãos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. E será dada uma nação que dará os seus frutos. Será tirado e dará uma nação que dará os seus frutos. Amados irmãos, isso aqui é sério para a gente pensar um pouco sobre nós. Porque essa palavra é para nós. É de cima do púlpito ao porteiro, irmãos. É sem acepção de pessoas. Naquele dia a gente tem que realmente se apresentar e ter fruto. Deus tira de quem não tem e dá a quem tem mais. É o texto que diz isso. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. Fazer a obra do Senhor é dar os frutos, irmãos. É estar envolvido na obra do Senhor. Como estava a igreja primitiva no início. Como diz Atos 2,42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja tinha um propósito em produzir, em dar os frutos, em crescer junto espiritualmente, uns amando os outros, uns ajudando os outros. Uns cooperando com os outros, para que o reino cresça, possa expandir as suas fronteiras. Não havia divisão, acepção de pessoas. Não. O texto é fático em dizer que tinha alguém que vendia as propriedades, pegava o dinheiro e entregava na mão dos apóstolos, para que eles pudessem contribuir e compartilhar com quem havia as suas necessidades. O cristianismo expandindo, se a gente pensar só em nós, o reino não cresce, não é frutífero, não prospera. Ultimamente,
É um equívoco na mente de muitos de nós que acha que fazer a obra de Deus, fazer a obra, dar os seus frutos, acha que é só pregar e cantar. Aí tem essa visão, não, para fazer a obra eu tenho que ser pregador, não, para fazer a obra eu tenho que ser cantor. Na verdade, não é nada disso. Não é que não tenha. Tem uma passagem na Bíblia que nos dá uma lição de moral, de ética, que faz a gente entender muita coisa sobre a obra de Deus, sobre o reino, sobre os seus frutos, que está escrito em Êxodo 35, glória a Deus. Moisés, ele reúne o povo e chega para o seu povo. E Moisés diz: Deus chamou por nome Bezaliel, filho de Uri. Olha como esse texto me chamou a atenção. Moisés reúne o povo e diz que Deus chamou esse homem pelo nome. E encheu esse homem do seu Espírito Santo, do espírito de sabedoria, de conhecimento e ciência, para fazer toda a obra de arte, de artifício, para trabalhar com ouro, com prata, com cobre, com pedras preciosas, com todo tipo de invenções que, através da revelação do Espírito Santo, ele pudesse fazer no tabernáculo. Agora, o que me chama a atenção nessa passagem é que Deus não encheu ele do Espírito Santo para pregar. Não, não foi para pregar. Não foi para louvar. Foi para fazer uma obra que, aos olhos de muitos, é a mais simples que tem em uma igreja. Que é fazer a faxina da igreja. Que é ser porteiro. Que é pegar a cortina da igreja e passar ferro. Que é comprar as flores lindas e colocar aqui, ó, para ornamentar. Que é colocar aqui um copo de água para alguém. Deus encheu esse homem para trabalhar, para ornamentar o tabernáculo. Quantos podem glorificar a Deus? Sabe o que é que eu estou querendo lhe dizer com isso? É que no reino de Deus tem serviço para você. Você pode usar o talento que tem, aleluia, para fazer alguma coisa. Deus não nos chamou para ficar parado, de braço cruzado, irmãos. Deus nos chamou para somar, para ajudar alguém, para estar envolvido no reino. É para isso que Deus nos chamou, que Deus nos capacitou e nos deu do seu Espírito Santo. Aqui está um texto de um homem cheio para fazer uma coisa totalmente diferente. Não precisa você pregar. Não precisa você cantar. Precisa ser como Eliezer, que vem ensinando aí uma turma de jovens, desde quando eu cheguei aqui, que Eliezer ensina alguém a pintar, fazer alguma obra de arte. Coisa linda. Tem o Espírito de Deus, irmãos, para ensinar outras pessoas, para fazer bem às pessoas. Então, amados irmãos, nós não temos desculpas para não nos envolver no reino, não estar trabalhando, somando no reino de Deus.
O texto diz: Deus encheu. Encheu, cheio é cheio, irmãos. Deus encheu para ele fazer esta obra. Não era para cantar, não era para pregar, não era para expulsar demônio, não. Glória a Deus, é maravilhoso isso. Glória a Jesus. E nós temos essa oportunidade de trabalhar, de estar envolvido no reino de Deus. Glória a Deus. Maravilha. Em Lucas 13, 6 a seguir, Jesus conta-lhes outra parábola. Um homem planta vinha e ele foi procurar os frutos nessa vinha, nessa figueira. Ele não acha fruto. Glória a Deus. Ele chega para o vinhateiro e disse: corta, pode cortar. Ele pediu clemência, disse para o dono da vinha: deixa, por enquanto. Ele indagou, disse: mas há 3 anos eu venho procurar fruto e não encontro. Ele disse: mas deixa. Eu vou tentar ajudar a produzi-lo. Eu vou limpar, vou escavar, vou colocar um adubo, uma dose forte. Vou dar uma injeção de ânimo. Vou ajudar essa planta a produzir. Mas se não produzir, depois tu manda cortar. Falando sério, Deus está falando com a árvore mesmo? Ou comigo e com você? Fala sério isso. Deus tem a necessidade de estar falando de árvore, irmãos? Não. Deus está falando de pessoas. Deus está falando de mim e de você, uma árvore infrutífera. Aí vem alguém cheio de bondade, de misericórdia, tem paciência comigo, cura minhas feridas, né? Limpa-me, tira os carrapatos, me dá uma injeção de ânimo, faz o que pode fazer, me coloca em uma boa posição, diz: agora vai, produz, faz alguma coisa. E às vezes a gente não faz absolutamente nada. Aí Jesus está dizendo: ó, o vinhateiro pediu misericórdia. E o dono da vinha disse: está certo, então pode cuidar dela, aduba ela. Se bem que já se passou 3 anos, não produziu nada, até agora nada. Mas dá uma chance. Deixa mais um pouquinho. Irmãos, naquele grande dia não tem desculpa, nem para mim e nem para você. É duro, mas é verdade. Não tem desculpa, nem para os grandes, nem para os pequenos. Porque todo mundo tem dom. A Bíblia diz que todo mundo tem. Ele deu 1, deu 2, deu 5. Mandou produzir, mandou trabalhar. Tem. Às vezes a gente é que não quer fazer. Mas precisamos fazer, irmãos. Precisamos nos envolver. É bom isso. É maravilhoso. Glória a Deus. Isso é reino. Glória a Jesus, se não tiver. João 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, se não dá fruto, corta. E toda aquela que está em mim que dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto.
Quanto mais alguém dá fruto no reino, mais o Senhor cuida, mais o Senhor está abençoando, fazendo prosperar, crescer, multiplicar, frutificar, porque Deus sabe cuidar dos seus. E quem dá frutos, a Bíblia diz que dá fruto todo o tempo. Até na escassez no verão, esta árvore será regada para que dê fruto. Salmo 1 fala desse. Glória a Deus. Em todo tempo, irmãos. Sempre disposto a dar fruto. Não receia o calor do dia, do tempo. Não. Sabe para que foi chamado. Né? Ocupa a posição de cabeça erguida, com muito ânimo, com muita fé. Quando Jesus disse, olha, quando Jesus fala aqui no texto que se eles tivessem fé, eles moveriam até a montanha e tudo que eles pedirem na oração, crendo, recebereis. Jesus estava dizendo, vocês estão indo no templo por ir, vocês estão fazendo por fazer, mas vocês estão fazendo sem ânimo, vocês estão fazendo sem fé, vocês não acreditam no poder de Deus. A falta de fé havia dominado os corações de Israel. A falta de ânimo de fazer as coisas certas, eles acenderam a ira de Deus. Isso é um problema, irmão. Quando a gente sabe fazer, aprende a fazer as coisas certas e depois faz errado, de propósito. Deus tem misericórdia das nossas vidas. Porque a gente aprendeu a fazer certo, mas depois o desânimo, a falta de fé, né? Aí faz com que comece a fazer as coisas tipo assim, sabe? Sem fé, sem ânimo. Não, irmãos. É para fazer com fé, com ânimo, com alegria, com vontade. A Bíblia diz, aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, não é mais apto para o reino. Colocou a mão segura, com fé. E tudo que vocês pedirem na oração, crendo, recebereis. Mas esse crer, por que vocês não recebem? Porque não está usando a fé. Vocês desfaleceram, perderam o ânimo. Vocês estão igual a figueira. Por isso que eu amaldiçoei e ela secou. Para dar exemplo para vocês. A figueira se tornou figueira inútil. Não me serve mais para nada. Assim está Israel, não me serviu mais, servindo ao Senhor mais para nada. Não tinha os frutos, irmão, os frutos dos verdadeiros adoradores, de pessoas que amam, que usam de misericórdia. Jesus disse, eu quero misericórdia e não sacrifício. Vocês entendam isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Entende essas coisas. Eu já estou aborrecido dos vossos sacrifícios. E ele mas sacrificava muito só para ganhar dinheiro. Para vender boi gordo, para vender carneiro gordo. O comércio estava dando dinheiro. O comércio também dá dinheiro, irmãos. E aí, irmãos, Jesus disse, vocês não têm fé. Se vocês tiverem de fé, tudo que vocês fariam ou pediria, aconteceria. Mas sem fé, está difícil. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que a gente não vê. O justo, ainda nos dias de hoje, precisa viver pela fé. Tudo que a gente vai fazer, ainda nos dias de hoje, precisamos fazer porque o que não é por fé é pecado. É por fé. É a Bíblia quem diz, se não faz por fé, peca. Israel não estava fazendo mais nada pela fé.
Todo mundo queria ser comerciante no templo. E os outros queriam ser cambista, dar dinheiro a troca de moeda. A vida estava boa. E o reino perecendo. Jesus é a videira verdadeira. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que daqueles dias próximos, aparece João Batista pregando lá no deserto da Judéia. E a mensagem dele era muito simples: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma mensagem dura, mas boa, que converte crente. Às vezes crente endurece o cangote e tem que se converter de novo. Melhorar um pouquinho. Irmão, que às vezes a gente tem umas amarras que só Jesus. Às vezes a gente fica crente velho demais, fica encruando, sabe? Eu sei o que é isso. Aí a gente precisa de uma palavra dura, forte, impactante, igual João Batista. Aí João Batista está pregando, o povo veio ouvir João Batista. E ia multidões, Jerusalém, da Judéia, das adjacências, toda a região, as multidões iam para serem batizadas. E apareceu no meio da multidão, quem apareceu? Fariseus e saduceus, escribas, pelo meio. Jesus olhou para ele, João Batista olha para ele e disse: raça de víbora, vocês estão querendo se esconder? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou isso? Esse negócio aqui não é assim. O batismo é para os que se arrependerem. Vocês não me enganam, porque na minha vida tenho a unção, tenho o espírito de discernimento. Irmãos, havia o espírito de discernimento na vida de João Batista. Glória a Deus. João Batista ergue a cabeça e olha para ele e diz: produzi-vos, pois, fruto digno de arrependimento. É forte, irmãos. É forte. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não prosumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filho a Abraão. João Batista está dizendo: Deus pode fazer o que ele bem entender. Deus pode fazer. Quando Deus se irou com a nação de Israel, Deus disse: Moisés, quer saber de uma coisa? Sai do meio deles, eu mato todo mundo e faço de você outra grande nação. Pronto, acabou. Deus é Deus, irmãos. A gente tem que ter temor e tremor e muito cuidado quando entrar na presença do Senhor. É preocupante quando alguém entra nesta casa, não tem mais aquele temor de dobrar o joelho, de fazer uma oração de 5 minutos, de desligar o celular, de parar de conversar. Irmãos, o temor e o tremor tem que ter, irmãos. Deus não mudou, Deus meu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se engane com Deus. Deus não muda, Deus é imutável. A gente é que muda e tem que mudar para melhor, não é para o pior. Se esforce para mudar para melhor.
não é para o pior, irmãos, é para melhor. E João Batista concluiu dizendo, verso 10, e também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Agora, João Batista, ele poderia ter dito que o machado estava no cálice da árvore. Porque se cortar e deixar, a gente chama de toco, né? Os irmãos sabem o que eu estou falando. Se deixar, ó, ele vai subir o broto. Não é isso, irmãos? Se você corta a árvore, ela vai subir o broto. Porque as raízes que descem ao cheiro das águas conseguem brotar novamente. É o que disse Jó. Mas João Batista disse, epa, da árvore ruim, do espinheiro amargoso. Tem um espinheiro que tem espinho e é amargoso. É calombi, a gente chama lá no sertão de calombi. Aí ele disse, olha, dessas árvores, desse calombi, espinheiro amargoso, a árvore vai cortar na raiz, para não sair mais. É na raiz. João Batista tem uma mensagem forte, irmãos. Disse que era para cortar na raiz. Acabou. Raiz é raiz. Cortou na raiz, já foi. Não tem como subir o broto. O reino de Deus, presta atenção, o reino de Deus é para os pecadores. Mas os pecadores arrependidos. O reino é para os pecadores arrependidos. É por isso que Jesus disse, muitos virão do Oriente, do Ocidente, sentar-se na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Pecadores arrependidos vai ter a oportunidade de sentar na mesa, onde vai estar os patriarcas. Eu quero estar lá, e você? Oh, glória. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Glória a Deus. Tenha fé, irmão. Tenha ânimo, irmãos. Tenha atitude. De lutar. De se esforçar pelo reino dos céus. Porque o reino dos céus é tomado à força. Não tem esse negócio de brincadeirinha, não. É esforço todos os dias para alcançar esse lugar. Glória a Deus. O reino de Deus é para os pecadores arrependidos. Glória a Deus. Lucas 23, 43 fala, revela isso, que quando Jesus está na cruz, há muitos zombadores de todos os lados, inclusive um malfeitor que estava do seu lado também. Dizia, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te. Aí o outro olhava e dizia, mas rapaz, tu não tem nem compaixão, nem misericórdia. A gente está aqui porque a gente está pagando pelos nossos feitos. A gente merece isso. Mas esse justo nada fez. Aí olha para Jesus e diz, Senhor, quando tu estiver no teu paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse, ainda hoje, eu vou para o paraíso e tu estarás comigo. Ninguém engana Jesus.
Enquanto a gente olha para a aparência, Jesus olha para o coração. Jesus viu o coração daquele homem, a sinceridade. É isso. É a mesma coisa do profeta Samuel, né? Quando foi ungir Davi. Chegou lá, viu uma aparência bonita. Eu disse, epa, pega tempo não. Não é esse não. Tu vê a aparência, mas eu vejo. Porque a palavra do Senhor é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações dos homens. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. E aí, às vezes, fica pensando, faz uma coisinha assim e tal, vai. Não. Pastor, a gente engana, bota no bolso. Todo o respeito falando, né? Falando assim de ser humano. Mas Deus. Aí Jesus tem um versículo aqui na Bíblia que Jesus diz: vós sois os que se justificais diante dos homens. Mas quem me convencerá de pecado? Aí eu quero ver. Se justificar diante dos homens, até se justifica. Agora eu quero ver quem vai convencer Jesus dos pecados, dos seus pecados, dos meus pecados. Glória a Deus. O reino de Deus é para os pecadores arrependidos. Deus dá uma oportunidade a todo mundo. A árvore está no campo, ainda está no campo, e precisa produzir frutos. Deus dá um tempo a toda árvore que não produz absolutamente nada. E tem alguém para ajudar, para estender a mão, para lhe aconselhar, para lhe orientar. Em outras palavras, que é o segredo do adubo. Porque às vezes tem muito tempo, pessoa de braço cruzado não quer fazer nada. Irmãos, precisa fazer, querido. Se envolve no grupo, se envolve no reino. Irmãos, é importante isso. É uma ocupação para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Estar ocupado, orando, cantando, visitando, enfim, participando disso. Irmãos, essa é a nossa festa, esse é o nosso povo. Isso é servir a Deus, irmãos, com toda essa simplicidade. O reino é simples. É simples. Servir a Deus é simples, irmãos, é só isso. E você vai para os céus. E Deus está nos dando a oportunidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados irmãos, eu espero ter ajudado vocês. Eu não vou falar mais hoje. Fabrício? Você, por gentileza, Fabrício, ele é o segundo dirigente aqui da sede. Vou passar o trabalho para Fabrício. Fabrício escolhe, diz, oferta, ora, nos abençoa, está tudo bem. Glória a Jesus. Queridos amados irmãos, eu quero muita alegria cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Boa foi essa palavra. E repito mais uma vez, sempre que o pastor Armando tem uma oportunidade, ele sempre tem algo especial da parte de Deus. Deus abençoe o pastor Armando, sua esposa irmã Nilza e a sua congregação ali no Canadá. Exatamente. Mas nós vamos continuar adorando o nome do Senhor. Você que acredita na provisão de Deus, é chegada a sua hora também. Você vai se levantar, segurando firme a sua semente, entendendo que foi Deus que lhe deu, e aquele que semeia, Deus multiplica a semente. Antes, porém, quero deixar aqui para
sua reflexão no livro de Provérbios, capítulo 3, os versículos 7 e 8, que diz, versículo 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aqui, as consequências desse ato de fé. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Uma ação provoca uma reação. É simples. E eu sei que a igreja, o campo de Porto de Sauípe é inteligente. Eu quero convidar aqui o presbítero Genivaldo. Cadê? Saiu, né? Convidar aqui o presbítero Islan Carlos para fazer a oração, apresentando a igreja do Senhor. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Deus eterno, nós estamos agradecidos ao Senhor pela tua palavra, que falou, Senhor, fortemente aos nossos corações, nos advertindo de sermos árvores frutíferas. E Deus, o Senhor, tem nos dado sementes, e estas sementes têm gerado frutos. E como prova disso, Senhor, os teus filhos estarão contribuindo para o bom andamento do teu reino, Senhor. Que o Senhor continue nos dando medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes, para que nós possamos sermos fiéis ao Senhor no teu altar, Senhor. Como Ana foi, como Abraão foi, como o Senhor Jacó foi, que nós possamos seguir o exemplo desses homens e sermos fiéis a ti, Senhor. Esta é a minha oração de reconhecimento e de gratidão ao Senhor nesta noite, pelos teus filhos e por mim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. No 3.